O anzol não tocou o rio primeiro. Rasgou carne. Na praça de Floresta, sob o sol que rachava a caatinga, o coronel atravessou o lábio do menor homem do bando de Lampião e o lançou vivo ao São Francisco, onde piranhas e jacarés esperavam. Os soldados riram. O povo silenciou. E escondido entre mandacarus, Lampião viu tudo. Naquele instante, o sertão não testemunhava um castigo. Testemunhava o erro que custaria um império de medo. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Na Praça de Floresta, diante da igreja de São Francisco, o coronel Ambrósio Nogueira segurava o ferro grosso como se fosse troféu. O sangue escorria pelo queixo de Miudinho, o menor cabra do bando de Lampião, e pingava na poeira quente, que subia feito fumaça do chão batido. Vixe Maria! Nem cachorro se tratava daquele jeito. Isso é para aprender a não arengar com coronel, rosnou Ambrósio, os olhos invocados. 4 soldados seguravam o bichinho pelos braços. Miudinho tinha pouco mais de 1 metro e tanto, mas carregava coragem que muito cabra grande não aguentava. Mesmo com a boca atravessada pelo anzol, ele não gritou. Só respirava forte, cuspindo sangue, encarando o homem que achava que mandava no sertão inteiro. A praça estava cheia. Mói de gente encabulada, chapéu na mão, mulher segurando o menino pelo braço. Ninguém ousava falar. O coronel era dono de terra, de gado, de voto e de polícia. Quem devia em 1000 réis para ele sabia o peso da peia. Esse caba da peste foi pego espionando para Lampião, anunciou Ambrósio. E aqui quem manda sou eu. O anzol foi puxado mais uma vez, só para aumentar a dor. Eita gota serena! Um soldado riu. Outro cuspiu no chão. Do outro lado do casario baixo, por trás de um muro de pedra arrodeando a praça, um grupo observava em silêncio. Chapéus de couro bordados, cartucheiras cruzando o peito, punhais na cintura. Lampião estava ali desde antes do primeiro tapa. Virgulino Ferreira da Silva não piscava. Ao lado dele, Maria Bonita apertava os dedos na coronha do rifle. Não era mulher de se assustar fácil, mas aquilo era desmantelo demais. Capitão, sussurrou um cangaceiro coçando o sovaco nervoso. O cabra vai morrer. Lampião não respondeu. O bigode fino mal se mexia. Os olhos dele estavam cravados na cena como quem mede distância, vento, tempo e consequência. Não era só um homem sendo humilhado, era um recado. Ele quer que a gente avance, murmurou finalmente baixo, sem tirar os olhos do coronel. Não quer justificar volante atrás da gente. Na praça, Ambrósio fez sinal. 2 soldados arrastaram Miudinho pela rua principal, deixando rastro de sangue na poeira. O povo abriu caminho. Ninguém queria trombar com aquela arrumação. O rio São Francisco corria ali perto, largo, pesado, com fama de guardar piranha e jacaré nos remansos mais fundos. O coronel já tinha escolhido o ponto. Não era acidente, era espetáculo. Joga esse filho de rapariga lá, ordenou. O anzol foi amarrado numa corda grossa. Miudinho foi empurrado barranco abaixo. A água bateu no corpo pequeno com um baque seco. A corda esticou. O ferro puxou a boca aberta. Ele não gritou. Só os olhos reviraram um instante procurando ar. Um soldado deu uma lapada na água com um pedaço de pau, levantando respingo. Bora, piranha! Gritou rindo. O povo na margem se encolheu. Uma mulher murmurou Ave Maria. Um velho baixou a cabeça. Do lado de cada vegetação rala, Lampião respirou fundo. Ele conhecia aquele rio. Sabia que ali, naquele trecho, a água parecia mansa, mas escondia corrente traiçoeira. Sabia também que aquilo não era sobre Miudinho apenas. Era sobre poder. Capitão, se avexe não, disse Sabino, a voz tensa. Dou um tiro agora e acabo com isso. Lampião ergueu a mão, pedindo calma. Não é assim, macho véi. Maria Bonita virou o rosto para ele.
Vai deixar o cabra morrer? Lampião não respondeu de imediato. Observava a corda, observava o coronel, observava a tropa, cada detalhe. Se atirasse no coronel ali, a praça virava matança. O povo pagava. E Ambrósio virava mártir para os jornais de Recife, pedindo reforço, mais volante, mais perseguição. O coronel caminhava pela margem satisfeito. Que isso sirva de exemplo, gritou. Quem se meter com Lampião vai para o fundo do rio. Foi quando uma sombra cortou a superfície da água. Um lombo escuro, pesado. Jacaré. Um murmúrio atravessou a multidão. Miudinho tentou erguer o queixo, mas o anzol puxava. Sangue misturava com água barrenta. Ele virou os olhos na direção da vegetação, como se soubesse que não estava sozinho. E não estava. Lampião levou o rifle ao ombro. Mas não mirou no jacaré, mirou na corda. O disparo ecoou seco, arretado, rasgando o silêncio da tarde. A corda partiu no meio. A tensão sumiu de repente. Miudinho foi puxado pela correnteza, afastando-se da margem. O jacaré mergulhou assustado com o estampido. Na margem, virou desmantelo. De onde veio esse tiro? Berrou um soldado, rodando feito abestado. Lampião já se movia, não corria. Deslizava entre mandacaros e pedras camuflado pela caatinga. Outro disparo ecoou, dessa vez para cima, aviso claro. 2 cangaceiros desceram pelo lado mais raso do rio, entrando na água com cuidado. Faca na boca, olho atento. A corrente puxava, mas eles eram acostumados com o velho Chico. Miudinho já estava meio desacordado quando foi agarrado pelos braços e puxado para um ponto mais seguro, atrás de um banco de areia. Na margem oposta, Ambrósio tentava organizar os homens. Atirem! Atirem, seus danados! Mas ninguém via alvo, só mato, poeira e eco. Lampião apareceu por um segundo no alto do barranco, silhueta firme contra o céu. Não gritou, não ameaçou, só olhou. O olhar de quem marca rosto. Ambrósio reconheceu, mesmo de longe. Lampião, murmurou, os lábios secos. E naquele instante, ele entendeu que tinha mexido com quem não se dobra fácil. Os cangaceiros desapareceram na caatinga, levando Miudinho enrolado numa ruma de pano ensanguentado. O povo na margem não comemorou, não aplaudiu, só respirou diferente. O coronel ficou parado, o rifle ainda na mão, encarando o outro lado do rio como quem perdeu algo invisível. Não tinha sido um ataque, tinha sido aviso. Na mata fechada, enquanto Maria Bonita segurava a cabeça de Miudinho e Sabino rasgava a camisa para estancar o sangue, Lampião se aproximou devagar. Olhou a boca rasgada, o ferro ainda preso ao lábio. Com cuidado, puxou o anzol para fora. Miudinho gemeu baixo. Se avexe não, bitim, disse Lampião, a voz firme. Mas tu não morre hoje? O anão abriu os olhos com dificuldade. Ele riu, sussurrou. Lampião ficou em silêncio por alguns segundos. O som do rio correndo parecia mais pesado agora. Ele quis mostrar poder, falou finalmente. Mas esqueceu de uma coisa. Maria Bonita ergueu os olhos. O quê? Lampião fitou a direção da cidade, onde o coronel ainda organizava os homens, encabulado. Que poder que humilha demais acaba arrodeado pelo próprio medo. Ele se levantou, ajeitou o chapéu de couro e deu ordem seca. Ninguém atira mais hoje. Isso aqui não vai ser vingança apressada. Vai ser conta paga com juros. A caatinga engoliu o bando mais uma vez. E lá na margem do São Francisco, o coronel Ambrósio Nogueira ainda não sabia. Mas naquele fim de tarde, ele não tinha jogado só um homem no rio. Tinha jogado a própria autoridade dentro d'água. E o sertão, quando resolve cobrar, cobra arretado. O coronel Ambrósio Nogueira não nasceu poderoso. Construiu o poder na base da seca, da fome e da dívida. Filho de fazendeiro antigo da região de Floresta, herdou mais que terra, herdou influência. Na República Velha, quem mandava no sertão não era governador distante do Recife. Era coronel de bota suja e cartucheira cheia.
Ambrósio sabia disso desde menino, quando ouvia painho dizer que voto se compra com promessa e medo. Agora era ele quem distribuía as ordens. A casa grande dele ficava num alto, arrodeada por cercas de madeira e 2 homens armados na entrada. No terreiro, gado marcado com ferro quente. Dentro, um cofre pesado guardava maços de dinheiro em 1000 réis, recibos, promissórias e cadernos com nomes de matutos que deviam até a alma. Ninguém ali devia pouco. Era sempre a mesma conversa. "Coronel, a seca levou minha roça", dizia um homem magro, chapéu na mão. "E eu tenho culpa da bestado", respondia Ambrósio, anotando no caderno. "Eu empresto, tu paga depois, com juro." Juro virava outro juro. E quando o sertanejo não pagava, perdia o sítio, o gado, às vezes até a filha prometida em casamento. Ave Maria, quantas histórias o povo cochichava nas feiras de Petrolândia e Belém do São Francisco. Mas ninguém falava alto, porque o coronel não era só fazendeiro. Tinha amizade com delegado, com juiz e com capitão de volante. Quando precisava, mandava recado até o Recife. Dizia que mantinha ordem no sertão contra bandido, contra desmantelo, contra lampião. Só que ordem, no vocabulário dele, significava obediência. Depois do episódio no Rio, Ambrósio voltou para casa com o rosto fechado. Mandou reunir os homens no alpendre. "Quero patrulha dobrada", ordenou. "Lampião tá rondando." Um dos soldados coçou o queixo. "Coronel, dizem que o tiro foi certeiro demais. Só cortou a corda." Ambrósio virou o rosto devagar. "Tu tá querendo dizer o quê?" "Nada não, meu coronel. Só achei arretado." O coronel se aproximou, encostando o dedo no peito do homem. "Arretado é o poder que eu tenho aqui. Quem manda sou eu." Mas no fundo ele sabia que tinha cometido um erro. Não por ter humilhado Miudinho. Ele não se arrependia da violência. O erro tinha sido público demais. Na feira do dia seguinte, o assunto corria feito fuxico espalhado por ruma de gente. "Diz que Lampião estava lá, escondido", cochichava uma mulher. "Não diga", respondia outra. E o coronel ficou feito batoré, sem saber de onde vinha tiro. Um velho sentado perto da venda soltou: "Eita gota serena, mexer com Lampião é coisar demais." O nome de Virgulino tinha peso no sertão. Uns chamavam de bandido, outros de justiceiro, mas todo mundo sabia que ele não deixava barato quando era provocado na frente de todo mundo. Ambrósio caminhava pela praça, fingindo que nada tinha mudado, mas percebia olhares diferentes. Não era mais medo puro, era curiosidade misturada com expectativa. E expectativa é perigosa. Naquela mesma tarde, ele abriu o cofre e conferiu os livros de dívida. Tinha ali o nome de mais de 50 famílias. Sacos de milho tomados, cabras confiscadas, pagamento adiantado para a próxima eleição municipal. Ele investia pesado em política. Sabia que, mantendo o prefeito aliado, mantinha a máquina rodando. Mas Lampião não jogava o mesmo jogo. Lampião não disputava voto. Disputava narrativa. Enquanto isso, na caatinga fechada a poucos quilômetros dali, Miudinho estava deitado sobre um couro estendido no chão, a boca inchada, respirando com dificuldade. Maria Bonita limpava a ferida com aguardente. "Aguenta, bichinho", dizia firme. "Tu é caba da peste." Sabino mexia no fogo, esquentando ferro para cauterizar a parte mais aberta. Miudinho apertou os olhos quando o metal encostou na carne. "Eita peste!" Lampião observava de braços cruzados. Não demonstrava fúria descontrolada. Mas quem conhecia aquele silêncio sabia, ali dentro tinha coisa fervendo. "Ele quis me chamar para briga", disse Virgulino, olhando para o rio ao longe. "Quis me fazer avançar na marra." "E vai?" perguntou um cangaceiro encabulado. Lampião negou com a cabeça. "Não sou abestado. Se eu invadir floresta agora, a volante cai em cima da gente com gosto. Ele quer isso. Quer me pintar como fera."
Mildinho abriu os olhos com esforço. Ele tomou o gado de seu Antônio, capitão, murmurou. E o dinheiro da feira passada? Diz que era imposto para combater vocês. Lampião inclinou o rosto. Quanto? Uns 400 mil réis, mais ou menos. Sabino assobiou baixo. Era dinheiro demais para Matuto juntar. Lampião caminhou até a beira de um lajedo, olhando o horizonte seco, os mandacaros espetando o céu. Não era só a humilhação de Mildinho que estava em jogo, era o bolso do povo. Ele usa nosso nome para roubar, murmurou. Maria Bonita cruzou os braços. Então Num é só vingança. Lampião virou o rosto devagar. Nunca foi. O vento levantou poeira entre os cactos. Ambrósio mexeu com a pessoa errada, continuou ele. Mas não porque atravessou o anzol na boca de Mildinho. Ele respirou fundo. E sim, porque fez isso achando que ninguém ia responder. O bando ficou em silêncio. Lampião pegou um pedaço de papel dobrado que Mildinho trazia escondido na roupa. Era uma anotação com datas e valores, lista de gado e couro que o coronel enviaria para Petrolina no fim da semana, para vender e transformar em mais 1000 réis. Virgulino sorriu de canto. Ele gosta de mostrar poder na praça. Olhou para os homens. Eu vou mostrar onde dói mais. Sabino se aproximou. Onde, capitão? Lampião ergueu o papel. No bolso. A decisão estava tomada, mas ninguém ali ainda sabia que antes de atingir o dinheiro do coronel, Lampião teria que descobrir uma coisa mais amarga. Alguém tinha entregue Mildinho, e traição no cangaço não ficava impune. O vento soprou mais forte, espalhando o cheiro de sangue seco e pólvora antiga. E enquanto Ambrósio contava 1000 réis dentro do cofre, achando que ainda controlava o sertão, Lampião começava a arrumar a conta que ia cobrar. E conta no sertão, quando é de honra, nunca vem pequena. A noite caiu seca sobre a caatinga, sem lua cheia para clarear caminho. Só o brilho miúdo das estrelas e o farfalhar do vento nos mandacaros. O bando de Lampião estava espalhado entre pedras e moitas, fogo baixo, conversa curta. O assunto não era o coronel, era pior, traição. Mildinho dormia inquieto, febril. A boca inchada latejava, mas o que ardia mesmo era a lembrança do momento em que foi cercado, ainda na estrada de barro que ligava a floresta à fazenda Riacho Seco. Foi rápido demais, capitão, ele tinha dito antes de apagar. Parecia que já sabiam. Lampião andava de um lado para o outro, as mãos atrás das costas, chapéu inclinado. Quem conhecia aquele passo sabia. Ele estava montando o quebra-cabeça. Não tem volante que ache a gente assim, do nada, murmurou Sabino. Só se alguém coisar, completou outro encabulado. Lampião parou. Quem sabia que Mildinho ia entrar na cidade? Silêncio. Não era pergunta jogada no vento. Era corte fino. Eu, Sabino, Moreno e Zé Baixinho, respondeu Maria Bonita sem rodeio. O nome ficou suspenso no ar feito fumaça de pólvora. Zé Baixinho era coiteiro antigo, homem de confiança, dono de um pequeno sítio nos arredores de floresta, onde o bando às vezes arrodeava para pegar mantimento, trocar notícia, descansar os cavalos. Lampião fechou os olhos por um segundo. Chamem ele! Zé Baixinho estava ali, a poucos metros, mexendo numa ruma de roupa suja que tinha trazido para lavar no riacho. Quando foi chamado, limpou as mãos na calça e caminhou até o centro do grupo. Capitão, Lampião encarou o homem sem piscar. Quanto foi? Zé piscou, confuso. Quanto foi o quê? A mão de Lampião bateu na mesa improvisada de madeira com força seca. Quanto foi que o coronel te deu para entregar Mildinho? O silêncio virou peso. Zé Baixinho começou a suar. Capitão, eu... Sabino deu 2 passos à frente, invocado. Fala, cabra safado. Eu só disse que ele ia passar pela estrada. Só isso. A voz saiu tremida. Ele me prometeu 200 mil réis. Eu tô lascado de dívida, capitão. Minha roça morreu na seca. Mainha tá doente. Lampião ouviu tudo sem interromper.
O argumento era velho no sertão: seca, fome, dívida. Era assim que Coronel comprava lealdade. Tu vendeu um homem por 200 mil réis? Perguntou Virgulino baixo. Eu achei que ele só ia aprender, dar uma peia. Zé engoliu seco. Não pensei que ia fazer aquele desmantelo todo. Maria Bonita deu um passo à frente. Não pensou ou não quis pensar? Zé caiu de joelhos. Perdão, capitão, eu me embromei. Fui abestado. Lampião caminhou devagar ao redor dele. No cangaço, traição não era só quebra de confiança. Era risco coletivo. Um erro desses podia custar a vida de todos. Sabino puxou o punhal. Capitão, diga a palavra. Lampião ergueu a mão. Baixa isso. O silêncio voltou. Zé Baixinho tremia. Tu sabe qual é a regra, disse Lampião. Sei, e mesmo assim fez. Zé não respondeu. O vento soprou mais forte, levantando poeira fina entre os pés deles. Lampião parou na frente do homem ajoelhado. Se eu matar tu agora, resolvo o quê? Ninguém respondeu. Resolvo tua culpa, mas não resolvo o sistema que te comprou. Ele se abaixou, ficando olho no olho com Zé. Quem te deve é o coronel. Ele te jogou contra nós, sabendo que a conta ia sobrar para ti. Zé chorava baixo. Capitão, eu aceito o que o senhor decidir. Lampião ficou alguns segundos em silêncio. Depois se levantou. Tu vai continuar vivo. Sabino arregalou os olhos. Capitão? Vivo, repetiu Lampião, mas não mais como coiteiro. Zé ergueu o rosto confuso. Tu vai trabalhar para pagar o erro. Vai nos dar cada rota, cada carregamento, cada movimento do coronel. Vai arrodear o curral dele feito sombra. O homem assentiu rápido. Sim, capitão, sim. Lampião virou o rosto para o resto do bando. Quem traiu foi ele, mas quem armou a situação foi Ambrósio. O coronel compra miséria com dinheiro roubado. Maria Bonita cruzou os braços. Então o próximo passo é no bolso dele. Lampião confirmou com um leve movimento de cabeça. Zé Baixinho limpou as lágrimas. O comboio sai quinta-feira. 5 homens armados, 2 carroças de couro e 6 bois. Vai para Petrolina vender. Sabino sorriu de lado. Eita peste! Lampião pegou o papel amassado com as anotações. Ele pensa que manda no sertão porque manda no dinheiro. Olhou para Miudinho, que se mexia inquieto no couro estendido. Mas poder que se sustenta só em 1000 réis é poder frouxo. Zé ainda estava ajoelhado. Capitão. E eu? Lampião respirou fundo. Tu vai viver com o peso do que fez. E vai ajudar a derrubar o homem que te comprou. Ele se virou para os demais. A conta começa no comboio, sem matar matuto, sem tocar em quem não tem culpa, só no que é dele. Sabino passou a mão no chapéu. Vai ser arretado. Lampião caminhou até a beira do lajedo, olhando o horizonte escuro. Lá longe, a luz da casa grande do coronel ainda brilhava. Ele quis espetáculo na praça, murmurou. Eu vou dar espetáculo na feira. O bando ficou em silêncio, sentindo o peso da decisão. Miudinho abriu os olhos por um instante, ainda fraco. Capitão. Lampião se aproximou. Fala, Bitim. Ele riu. Quando me jogou no rio. Lampião assentiu devagar. Eu vi. O anão fechou os olhos novamente. Lampião olhou para o céu estrelado, depois para os homens ao redor. Ninguém ri por último no sertão. Quem ri demais, chora dobrado. A caatinga ficou quieta, e enquanto o coronel Ambrósio dormia tranquilo, achando que tinha comprado silêncio com 200 mil réis, não fazia ideia de que o dinheiro que sustentava o império dele já estava marcado. E no sertão, quando Lampião marca uma coisa, mais cedo ou mais tarde, ela vira alvo. A quinta-feira amanheceu com o cheiro de couro fresco misturado ao suor de boi. No curral do coronel Ambrósio Nogueira, 5 homens armados ajeitavam as 2 carroças carregadas de peles curtidas e sacas de mantimento.
6 bois robustos, marcados a ferro com as iniciais AN, bufavam impacientes. O comboio era rotina, saía de Floresta, seguia por trilha batida até a beira do São Francisco, cruzava em balsa improvisada e tomava rumo de Petrolina. Lá, o couro virava dinheiro vivo. 1000 réis sonoros, dobrados em maços grossos que voltavam para o cofre da Casa Grande. Ambrósio estava no alpendre, chapéu branco alinhado, observando tudo com satisfação. "Quero volta rápida", disse ao capataz. "E cuidado com o fuxico. Dizem que Lampião anda arrodeando por aí." O capataz riu. "Se trombar com nós, se lasca." Mas o riso não era tão firme quanto parecia. O coronel ajeitou o punho do revólver na cintura. Desde o episódio do Rio, dormia com a arma debaixo do travesseiro. Não admitia em voz alta, mas a imagem de Lampião no barranco ainda voltava nos sonhos. O comboio partiu, levantando poeira. A trilha serpenteava por entre mandacaros e chiques, descendo por veredas estreitas onde só carroça leve passava sem trupicar. O calor apertava cedo e os homens iam de olho vivo, rifle no colo. Não sabiam que estavam sendo observados desde antes de saírem do curral. Na caatinga fechada, camuflados entre pedras e galhos secos, o bando de Lampião esperava. 5 homens, murmurou Sabino. 2 na frente, 2 atrás e 1 na lateral direita. Lampião assentiu. "Sem tiro desnecessário. Quero eles vivos." Maria Bonita ajeitou a cartucheira. "Se reagirem, a gente resolve." Zé Baixinho estava ali também, rosto sério. Sabia que aquele era o começo do pagamento do próprio erro. Quando o comboio entrou no trecho mais estreito da trilha, onde o mato fechava dos 2 lados e a visão diminuía, Lampião fez sinal. Um estalo seco ecoou. Não era tiro, era galho quebrado no momento certo. Os bois pararam assustados. "Que diabo foi isso?" resmungou um dos homens do comboio. Antes que pudesse levantar o rifle, já tinha 3 armas apontadas para o peito. "Nem pense, cabra", disse Sabino firme. Os outros 4 foram cercados quase ao mesmo tempo. Rápido, limpo, sem disparo. Lampião saiu da vegetação com calma, o chapéu de couro bordado brilhando sob o sol. "Oxente", murmurou um dos homens do comboio empalidecendo. É ele mesmo", confirmou Lampião, a voz mansa demais para quem estava armado até os dentes. "A gente só está trabalhando, capitão", disse o capataz, tentando manter dignidade. "Não temos nada com briga sua com o coronel." Lampião aproximou-se devagar. "E eu não tenho nada com vocês. Quero o que é dele." O capataz engoliu seco. "O couro é dele. O gado é dele." Lampião ergueu uma sobrancelha. "É mesmo?" Ele puxou do bolso um papel dobrado, a lista que Miudinho carregava. "Seu Antônio da Várzea perdeu 2 cabeças de boi mês passado. Não perdeu?" O capataz arregalou os olhos. "Perdeu." "E quem tomou?" Silêncio. Lampião apontou para os bois marcados. "Marca não faz dono. Só denuncia." Sabino já havia recolhido as armas dos 5 homens, jogando tudo numa ruma ao lado da trilha. "Capitão, e agora?" Lampião virou-se para o capataz. "Vocês vão voltar a pé para a floresta. E as carroças?" "Ficam." O homem hesitou. "Coronel não vai gostar." Lampião sorriu de canto. "É disso mesmo que eu preciso." Maria Bonita aproximou-se das carroças, examinando as peles e as sacas. "Tem mais coisa aqui do que só couro." Sabino abriu uma das sacas. Dentro, moedas embrulhadas em pano grosso. 1000 réis, murmurou. Lampião pegou um dos embrulhos pesando na mão. Ele já tinha vendido parte antes mesmo de sair. O capataz olhou para o chão. Ele adiantou venda para um comerciante em Petrolina. Lampião assentiu. Pois hoje ele aprende que adiantamento não garante chegada. Os 5 homens foram amarrados lado a lado, não com brutalidade, mas com firmeza. Se avexe não, disse Lampião. Vocês vão chegar vivos na cidade e vão contar exatamente o que aconteceu. O capataz ergueu o olhar.
E se ele mandar atrás da gente? Ele vai mandar, respondeu Virgulino, e eu vou esperar. O bando começou a conduzir as carroças para dentro da caatinga, desviando por trilhas secundárias que só Matuto Antigo conhecia. Zé Baixinho caminhava em silêncio, sentindo o peso do que ajudava a construir. Sabino aproximou-se dele. Tá pagando tua dívida, viu? Zé assentiu. Eu sei. Enquanto isso, na casa grande, Ambrósio aguardava o retorno do comboio com a confiança de quem sempre teve resultado garantido. O sol já descia quando um dos homens apareceu correndo pela estrada, suado, desmantelado, sem arma. Coronel! Ambrósio levantou-se da cadeira. Cadê as carroças? Lampião! O homem ofegava. Tomou tudo. O coronel ficou imóvel por um segundo. Matou alguém? Não, senhor. O silêncio pesou. Ambrósio percebeu que aquilo era pior. Não tinha cadáver para exibir, nem sangue para justificar vingança imediata. Só prejuízo. Quanto levaram? Perguntou a voz mais baixa. Tudo. O coronel fechou o punho com força. 1000 réis perdidos não eram só dinheiro. Eram influência, compra de voto, compra de silêncio, compra de lealdade. Ele caminhou até o cofre, abriu a porta pesada e encarou os maços restantes. Pela primeira vez desde o episódio do rio, sentiu algo diferente de raiva. Sentiu instabilidade. No meio da caatinga, Lampião parou as carroças sob um juazeiro antigo. Olhou para o dinheiro, para o couro, para os homens ao redor. Isso aqui não é roubo, disse firme. É devolução. Maria Bonita assentiu. E ainda nem começamos. Lampião ergueu o olhar na direção de Floresta. Ele quis brincar de espetáculo na praça. A voz ficou mais dura. Agora o espetáculo vai ser maior. E dessa vez não seria à beira do rio. Seria no coração da feira. A feira de Belém do São Francisco sempre começava cedo. Antes mesmo do sol esquentar de vez, já tinha mói de gente espalhada entre barracas de farinha, buchada, rapadura e couro. Era ali que o sertão respirava notícia, fuxico e negócio. Quem queria vender, vendia. Quem queria saber da vida alheia, descobria. Naquela sexta-feira, o burburinho estava diferente. Diz que Lampião tomou o comboio do coronel. Cochichava um homem, ajeitando a ruma de fumo na banca. Não diga! Respondeu outro, arregalando os olhos. E morreu gente? Nada. Só levou o dinheiro. Essa parte intrigava mais que sangue, porque quando há morte, há explicação pronta. Bandido. Mas quando só há prejuízo calculado, começa a dúvida. Pouco antes do meio-dia, um silêncio estranho se espalhou pela feira. Primeiro foi um menino apontando para a estrada de terra. Depois, uma mulher largando o pano que vendia. Em seguida, os olhos de todo mundo se voltaram na mesma direção. Lampião entrou montado, devagar. Não era invasão correndo nem tiro para cima. Era presença. Atrás dele vinham Maria Bonita, Sabino, Moreno e mais alguns homens do bando, conduzindo as 2 carroças tomadas do coronel. Couro, sacas, embrulhos de pano pesado. Eita peste, murmurou alguém. O delegado da vila, que costumava ficar na venda tomando café forte, levantou-se encabulado. Tinha 2 soldados com ele, mas ninguém fez menção de puxar arma. Lampião desmontou no centro da praça. Se avexe não, que eu não vim brigar com quem trabalha. Disse em voz alta, firme, mas sem grito. O povo se entreolhou. Ele caminhou até a primeira carroça e puxou um dos embrulhos de pano. Abriu ali mesmo, sobre uma mesa improvisada de madeira. Moedas tilintaram sob o sol. 1000 réis. Um murmúrio correu pela feira feito vento em folha seca. Esse dinheiro aqui, continuou Lampião, foi tirado de vocês. Apontou para um homem magro parado perto da barraca de milho. Seu Antônio da Várzea. O homem gelou. Eu mesmo. Quantas cabeças de boi o coronel tomou de tu mês passado? 2, respondeu, a voz fraca.
Lampião ergueu 2 moedas grossas, depois mais algumas. E quanto prometeu pagar? 400 mil réis. Lampião jogou o valor sobre a mesa. Pois aqui tá. Seu Antônio ficou imóvel por um segundo, como se não acreditasse. Pegue! O homem se aproximou tremendo, os olhos marejados. Isso é justo? Murmurou quase para si mesmo. Lampião respondeu simples. Justo é o que não devia ter sido tirado. Sabino abriu outra saca. Tem mais nome aqui, capitão. Lampião pegou a lista. Dona Quitéria, da Lagoa do Serrote. Uma mulher de vestido simples deu 2 passos à frente, segurando o terço na mão. Eu. Quanto o coronel tomou de tu na última cobrança de imposto? 100 mil réis, dizendo que era para combater vocês. Alguns risos contidos surgiram. Lampião ergueu o olhar. Ele usa meu nome para roubar e dizer que é para combater bandido. Virou-se para a multidão. Bandido é quem tira de quem já tem pouco. Maria Bonita cruzou os braços, observando cada reação. Moeda após moeda, nome após nome, o dinheiro começou a ser devolvido. Não era espetáculo teatral, era cálculo. Cada entrega pública era uma lapada invisível na autoridade do coronel. O delegado, suando, aproximou-se. Capitão, isso pode dar problema. Lampião virou o rosto. Problema para quem? O delegado não respondeu. Um homem mais velho, barba branca, levantou a voz. Coronel sempre disse que era para manter ordem. Lampião encarou-o. Ordem para quem? Silêncio. A feira já não era só comércio, era julgamento. Quando a última moeda foi distribuída, restaram poucos embrulhos na carroça. Lampião segurou um deles. Isso aqui vai ficar com o bando, disse sem rodeio. Não é esmola, é parte do que ele usa para pagar volante atrás da gente. Não havia disfarce na fala, não se vendia como santo. Nós também vivemos disso, completou Maria Bonita. Não tem almoço de graça na Caatinga. Alguns homens assentiram. Era a realidade nua. De repente, um rapaz atravessou a praça correndo. Coronel tá vindo! Gritou. Com ruma de homem armado. O burburinho virou tensão. Sabino levou a mão ao rifle. Lampião ergueu a dele. Se avexe não. Ele montou no cavalo outra vez, mas não saiu correndo. Hoje não tem tiro, disse. Hoje ele só vai ver. Os cascos ecoaram quando o coronel Ambrósio surgiu na extremidade da praça, seguido por 6 homens armados, o rosto vermelho de raiva. Ele freou o cavalo ao ver a cena. Povo em volta, dinheiro espalhado sobre mesas, carroças dele no centro da feira. Isso é roubo, gritou. Lampião olhou para ele como quem olha para a criança que ainda não entendeu o jogo. Roubo é cobrar imposto inventado e chamar de ordem. Ambrósio apertou os dentes. Tu acha que o povo vai te proteger? Lampião virou o rosto lentamente para a multidão. Ninguém baixou os olhos. Nenhum. O coronel percebeu. Aquela era a diferença. Antes a praça silenciava de medo. Agora silenciava de expectativa. Lampião deu 2 passos à frente com o cavalo. Tu atravessou o anzol na boca de um homem para dar exemplo, disse. Hoje eu atravessei teu bolso. O coronel sentiu a frase como punhal invisível. Isso não fica assim. Lampião inclinou levemente a cabeça. Fica pior. O vento levantou poeira entre os dois. Se quiser briga, eu aceito, continuou Virgulino. Mas aqui, na frente de todo mundo, nada de esconder abuso atrás de porta. O coronel olhou ao redor. Se atirasse ali, feria comerciante, mulher, menino, viraria massacre. E massacre chamava Recife, chamava investigação, chamava problema político. Ele estava preso na própria praça. Isso não terminou, rosnou. Lampião sorriu de leve. Agora começou. E enquanto o coronel arrodeava o cavalo para se retirar sob olhares que já não eram de submissão pura, Lampião compreendeu que tinha alcançado o ponto que queria.
Não era só o dinheiro, era o medo. E naquela tarde de feira, pela primeira vez, o medo tinha mudado de dono. O silêncio que ficou na feira depois que o coronel virou o cavalo não era o mesmo silêncio antigo. Não era aquele de cabeça baixa e mão suando. Era outro tipo. Era o de quem percebeu que o gigante tinha perna de barro. Mas Ambrósio Nogueira não era homem de engolir afronta fácil. Na manhã seguinte, antes mesmo da missa, ele mandou tocar sino na matriz de Belém do São Francisco. Chamou o delegado, chamou o comerciante grande, chamou o vereador, chamou o padre. Lampião invadiu a feira, disse de pé no adro da igreja. Humilhou a autoridade e espalhou mentira. O padre, homem de fala mansa e olhar antigo, respondeu: "Coronel, ele só devolveu dinheiro." Ambrósio virou-se, invocado. Dinheiro que era imposto legal. Um murmúrio atravessou a mói de gente reunida. Um comerciante levantou a mão. Imposto que nunca foi registrado na prefeitura. Coronel, o rosto de Ambrósio ficou vermelho. "Vocês vão acreditar em bandido agora?" O padre respirou fundo. "Eu acredito no que vi." O coronel sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Horas depois, já na Casa Grande, ele reuniu os homens de confiança. "Quero volante armada aqui até o fim da semana", ordenou. "Se Lampião quer espetáculo, vai ter." Mas a resposta que veio de Petrolina não foi a que esperava. O delegado regional avisou por carta que não podia deslocar tropa grande sem justificativa oficial. Justificativa oficial significava mortos. E não havia nenhum. Aquilo corroía o coronel por dentro. No acampamento improvisado a alguns quilômetros dali, sob sombra de Juazeiro, o bando de Lampião acompanhava cada movimento através de informantes discretos. Zé Baixinho tinha voltado com notícia fresca. "Ele está pressionando o padre, capitão. Quer que o homem diga na missa que foi roubo." Lampião coçou o queixo. "Padre é homem de palavra?" "É, sim. Num é de vender fé por R$1000. Maria Bonita riu de leve. "Ainda bem." Miudinho já conseguia falar melhor, embora a cicatriz na boca puxasse quando abria demais. "Ele vai tentar outro jeito", disse o anão com voz rouca. "Ele não aceita perder assim." Lampião olhou para ele. "Perder dinheiro dói, mas perder respeito dói mais." Sabino se aproximou. "Capitão, e agora?" Virgulino levantou-se devagar. "Agora é julgamento." "Julgamento?" perguntou Moreno. Lampião assentiu. "Ele gosta de usar praça para humilhar. Então a gente usa praça para cobrar." A decisão foi tomada rápida, mas não impulsiva. Na tarde do domingo, depois da missa, quando a praça ainda estava cheia, Lampião entrou de novo na cidade. Não correndo, não atirando. Entrou pelo mesmo caminho da vez anterior, cavalo firme, olhar reto. O povo abriu espaço sem pânico. O coronel estava no alpendre da casa da prefeitura improvisada, conversando com 2 homens de fora, comerciantes de Juazeiro. Quando viu Lampião, engoliu seco. "Tu de novo?" e disse tentando soar firme. Lampião desmontou. De novo, Maria Bonita e os outros ficaram espalhados pela praça, mas não apontavam arma para ninguém. Só marcavam presença. "O que tu quer agora?" perguntou Ambrósio. Lampião caminhou até o centro da praça. "Quero ouvir tu explicar pro povo como cobrou imposto que não existia." Um murmúrio cresceu. O coronel riu, mas a risada soou oca. "Tu acha que manda aqui?" Lampião virou-se para a multidão. "Eu não mando. Quem manda é quem aceita." A frase ficou no ar. Um homem da plateia gritou: "Coronel, meu gado foi tomado sem recibo." Outro completou: "O dinheiro da feira nunca foi registrado." A pressão aumentava. Ambrósio olhou para os próprios homens armados. Nenhum parecia disposto a puxar gatilho numa praça cheia de testemunha. Lampião caminhou até a mesa da prefeitura, onde havia um livro grosso de registro. "Abre", disse. O escrivão, suando, obedeceu.
Lampião folheou as páginas. Cadê aqui o imposto cobrado mês passado? Silêncio. Não tem, murmurou o escrivão. A palavra ecoou como tiro invisível. Ambrósio avançou um passo. Tu tá armando desmantelo. Lampião olhou para ele de frente. Desmantelo foi atravessar anzol na boca de um homem. O coronel empalideceu. O nome de Mildinho não foi dito, mas todos sabiam. Lampião fez sinal. Sabino trouxe algo embrulhado num pano. Quando o pano foi aberto, o anzol apareceu, ainda manchado de ferrugem e sangue seco. Um murmúrio atravessou a praça. Tu lembra disso? Perguntou Lampião, erguendo o ferro. Ambrósio tentou manter postura. Era disciplina. Disciplina é diferente de crueldade, respondeu o padre, que se aproximara sem que ninguém percebesse. O coronel percebeu que estava cercado não por armas, mas por opinião. Lampião não avançou para matar, não sacou punhal, não ameaçou fisicamente, só deixou o ferro exposto à vista de todos. Hoje ninguém vai morrer, disse alto o suficiente para toda a praça ouvir. Mas tu vai devolver cada papel de dívida que criou na mentira. Ambrósio arregalou os olhos. Nunca! Lampião inclinou a cabeça. Então explica para o povo por que não está no livro. Silêncio pesado. Um dos comerciantes de Juazeiro, homem calculista, cochichou no ouvido do coronel. Se isso chegar no Recife, tu perde cargo. O rosto de Ambrósio endureceu. Ele sabia. Não era só Lampião ali. Era reputação. Era política. Era futuro. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, o coronel respirou fundo. Tragam os papéis, ordenou ao escrivão. A praça prendeu o fôlego. E naquele momento, não foi tiro nem faca que venceram. Foi exposição. Lampião observava sem sorrir. Não havia alegria na humilhação, só cálculo, porque ele sabia que aquilo ainda não era o fim. Era o começo da queda. E queda de coronel no sertão faz barulho. Os papéis chegaram numa ruma amarrada com barbante grosso, jogados sobre a mesa da prefeitura como se fossem farinha velha. O escrivão tremia mais que vara verde. O povo se apertava na praça, mói de gente querendo ver o desfecho. Ambrósio Nogueira ainda estava de pé, mas já não parecia o mesmo homem que atravessara anzol na boca de Mildinho dias antes. O que sustentava aquele corpo agora não era mais certeza. Era orgulho ferido. Lê, ordenou Lampião ao escrivão. O homem abriu o primeiro caderno. Ali estavam nomes conhecidos. Seu Antônio, Dona Quitéria, Zé do Umbuzeiro, Chico da Lagoa Seca. Valores cobrados sob justificativa de taxa de segurança contra cangaço. Isso aqui foi inventado, murmurou o escrivão, quase pedindo desculpa ao vento. Um burburinho atravessou a praça. Inventado nada, gritou Ambrósio. Era contribuição voluntária. Voluntária com rifle apontado, retrucou alguém da multidão. Eita gota serena. Lampião permanecia imóvel, apenas observando o movimento do povo. Não precisava falar o tempo todo. O silêncio dele já pressionava. O padre deu 2 passos à frente. Coronel, se foi voluntário, por que não consta nos registros oficiais da prefeitura? Ambrósio abriu a boca, mas nenhuma resposta convincente saiu. Ele estava encurralado não por bala, mas por papel. Maria Bonita caminhou até a beira da mesa. Cada papel desses é dívida arrancada na peia. Sabino completou. E peia não é lei. Lampião então falou firme. Tu tem 2 escolhas. Ou rasga esses papéis agora, na frente de todo mundo, ou eu levo eles para o Recife. E lá a conversa é diferente. O nome da capital pesou. Recife significava investigação. Significava gente grande mexendo no assunto. Significava perda de influência política, perda de voto, perda de prestígio. O comerciante de Juazeiro cochichou novamente. Se isso sobe para governador, tu se lasca. Ambrósio sentiu o suor escorrer pela nuca. Durante anos, ele construiu poder na base do medo e da dependência. Mas agora estava preso pela própria exposição.
Se reagisse com violência, confirmava abuso. Se cedesse, confirmava culpa. Ele olhou para a multidão. Não havia mais cabeça baixa. Havia expectativa. E expectativa, no sertão, vira coragem. O coronel estendeu a mão para o primeiro papel. Rasgou devagar. O som do papel sendo partido ecoou feito tiro seco. Depois outro. E mais outro. Um por um, os registros de dívida falsa começaram a virar pedaço. Dona Quitéria chorava segurando o terço. Seu Antônio apertava o chapéu contra o peito. Miudinho, apoiado num dos cavalos do bando, assistia em silêncio. A cicatriz na boca repuxava, mas ele não piscava. Quando o último papel foi rasgado, a praça parecia respirar diferente. Lampião deu um passo à frente. "Isso aqui não é vitória minha", disse. "É acerto de conta." Ambrósio encarou-o, os olhos ainda cheios de raiva. "Tu acha que ganhou?" Lampião respondeu calmo. "Eu não vim ganhar, vim equilibrar." O vento soprou poeira entre os dois. O coronel sentiu algo que nunca tinha sentido ali naquela praça: fragilidade pública. Mas Lampião ainda não tinha terminado. Ele fez sinal para Sabino, que trouxe um pequeno saco de pano. Lampião abriu diante de todos. Dentro, os 1.000 réis restantes do comboio. "Isso aqui", disse ele, "vai pagar o que ele prometeu como imposto de segurança nos próximos 3 meses. E vai ficar guardado com o padre e o delegado, em registro aberto." O delegado arregalou os olhos. "Capitão, ou tu prefere explicar para Recife por que deixou cobrança ilegal acontecer?" O delegado engoliu seco. "Fica registrado", respondeu. Lampião assentiu. Não era caridade. Era estratégia. Ele estava tirando do coronel não apenas dinheiro, mas controle da narrativa. Ambrósio percebeu. "Tu quer me destruir?", disse, baixo. Lampião inclinou a cabeça. "Tu começou isso quando achou que podia atravessar um homem com ferro e chamar de exemplo." O silêncio voltou pesado. O padre aproximou-se de Ambrósio. "Coronel, às vezes a gente se perde no próprio poder." Ambrósio não respondeu. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Não porque tinha perdido dinheiro, mas porque tinha perdido o medo absoluto do povo. E coronel sem medo alheio vira só fazendeiro grande. Lampião montou novamente no cavalo. "A gente vai embora", disse. Sabino arregalou os olhos. "Já?" "Já." Maria Bonita sorriu de leve. "Hoje foi suficiente." O bando começou a se mover devagar, saindo da praça sem disparo, sem correria, sem sangue. Era isso que tornava tudo mais pesado. Antes de virar o cavalo completamente, Lampião olhou uma última vez para Ambrósio. "Ainda dá tempo de tu mudar", disse. "Ou vai cair sozinho." O coronel não respondeu, mas dentro dele algo começava a rachar. Quando o bando desapareceu pela estrada poeirenta, a praça permaneceu cheia. Ninguém foi embora de imediato. O povo se olhava diferente. Seu Antônio falou baixo. "Se não fosse ele, a gente estava pagando até hoje." Dona Quitéria respondeu. "Às vezes Deus usa instrumento estranho." O padre fechou o livro de registros. O delegado guardou o dinheiro sob testemunha. E Ambrósio ficou parado, imóvel, sentindo pela primeira vez que o sertão não girava mais apenas ao redor dele. Mas homem orgulhoso não aceita queda mansa. Naquela mesma noite, dentro da casa grande, ele quebrou o copo contra a parede. "Isso não termina assim", chamou o capataz mais antigo. "Quero carta pronta para Recife. Vou acusar Lampião de extorsão pública. Vou pedir intervenção." O capataz hesitou. "Coronel, depois de hoje, talvez seja melhor baixar a poeira." Ambrósio virou-se furioso. "Tu também?" O capataz não respondeu. E aquele silêncio foi pior que traição. Porque o que estava começando ali não era só perda de dinheiro, era erosão de autoridade. E a autoridade, quando começa a rachar, desmorona mais rápido do que parede de taipa na enchente. Enquanto isso, na Caatinga, o bando seguia em silêncio.
Miudinho caminhava mais firme agora. "Capitão", disse ele, quebrando o silêncio. "O senhor podia ter matado ele hoje." Lampião olhou para frente. "Podia, por que não fez?" Virgulino respondeu sem olhar para trás. "Porque morte rápida resolve pouco. Queda lenta ensina mais." O vento soprou entre os mandacarus e pela primeira vez desde o anzol no rio, o sertão começava a entender que aquela história não era só vingança, era mudança de eixo, e eixo que muda faz muita coisa cair. A Casa Grande nunca pareceu tão grande quanto naquela noite. Ambrósio Nogueira caminhava pelo alpendre como onça presa em curral pequeno. A lamparina balançava com o vento, projetando sombra torta nas paredes grossas. Ele parava, respirava fundo, tornava a andar. O som da bota no assoalho ecoava seco. Não era o dinheiro que mais doía, era o olhar da praça. Ele lembrava, nenhuma cabeça baixa, nenhuma mão tremendo, nenhum pedido de desculpa. Lampião tinha feito algo que nem bala conseguira fazer antes: quebrar o silêncio obediente. "Ele me expôs", murmurou. O capataz, encostado na porta, respondeu baixo: "Ele só mostrou o que já estava ali, coronel." Ambrósio virou-se num rompante. "Cuidado com o que fala." O homem abaixou o olhar, mas não com o mesmo medo de antes. Era respeito forçado, não submissão cega. Isso corroía. Na manhã seguinte, o coronel montou cedo e saiu a cavalo, sozinho, coisa rara. Foi até a beira do São Francisco. Parou no mesmo trecho onde tinha jogado Miudinho na água. O rio corria do mesmo jeito, indiferente. Ele desceu do cavalo e ficou olhando a correnteza. "Eu fiz o que sempre fiz", disse para si mesmo. "Impor ordem." Mas pela primeira vez, a palavra ordem soou diferente. Ele sabia que atravessar o anzol tinha sido excesso, não por arrependimento moral, mas por cálculo errado. Aquilo tinha dado a Lampião o palco perfeito. No vilarejo, o fuxico corria feito vento quente. Diz que o coronel rasgou os papéis. Diz que foi obrigado. Diz que Recife pode mandar investigação. Cada diz era uma lasca arrancada da autoridade dele. Na venda, 2 homens conversavam baixo. Antes eu tinha medo de olhar na cara dele. E agora? Agora eu tenho raiva. Raiva organizada vira resistência. Ambrósio começou a perceber que os pedidos de crédito estavam diminuindo. Alguns pequenos produtores preferiam vender direto em Petrolina, mesmo com risco, a passar pelo intermédio da Casa Grande. Isso era perigoso. Poder no sertão não é só arma, é dependência. E dependência estava escapando. Enquanto isso, na Caatinga, o bando descansava numa grota escondida, protegida por pedra alta e mato fechado. O clima não era de festa, era de análise. Lampião estava sentado sobre um lajedo, limpando o rifle com pano seco. Sabino se aproximou. "Capitão, o povo tá falando." "De que jeito?" "Diz que o coronel tá enfraquecido." Lampião assentiu. Enfraquecido é diferente de derrotado. Maria Bonita mexia na panela de feijão ralo. Homem como ele não cai fácil. Miudinho, agora mais firme, caminhava devagar, testando o corpo. Ele ainda pode mandar volante grande. Lampião ergueu os olhos. Pode. E vai tentar. O silêncio ficou pesado por um instante. "Então a gente faz o quê?" perguntou Moreno. Virgulino colocou o rifle de lado. "Nada. Nada." Sabino franziu o senho. Quanto mais ele se mexer agora, mais mostra desespero. Lampião sabia que a fase seguinte não era ataque, era espera estratégica. Coronel orgulhoso, quando perde controle, costuma errar. E erro público já tinha sido fatal para Ambrósio uma vez. Na Casa Grande, a carta para Recife foi escrita naquela tarde. Acusava Lampião de extorsão pública, intimidação, interferência na ordem municipal. Mas, ao redigir, o escrivão hesitou. "Coronel, se isso for investigado, vão pedir registro das cobranças." Ambrósio apertou o punho. Ele sabia. A carta nunca foi enviada.
ficou dobrada dentro da gaveta. No domingo seguinte, a missa estava cheia. O padre falou sobre orgulho e justiça sem citar nomes. Mas todos entenderam. Ambrósio estava presente, sentado na frente, imóvel. Quando saiu, ninguém se aproximou para cumprimentar como antes. Alguns apenas acenaram de longe, outros fingiram não ver. Isolamento começa assim, pequeno, silencioso. Na feira da semana seguinte, um comerciante recusou comprar couro vindo da fazenda do coronel. "Tô evitando o problema", disse encabulado. O capataz voltou furioso. "Coronel, tão evitando o negócio com a gente?" Ambrósio sentiu a garganta secar. Poder que depende de reputação política não resiste a desgaste público. E Lampião tinha entendido isso melhor do que qualquer político do Recife. Na grota, à noite, Miudinho aproximou-se de Lampião. "Capitão, fala, bichinho. Eu achei que queria vingança, matar ele, ver sangue." Lampião permaneceu em silêncio. "Mas agora, parece que o senhor matou outra coisa." Virgulino ergueu o olhar. "Matei o medo dele nos outros." Miudinho assentiu devagar. "E isso dói mais." O vento soprou forte entre os mandacarus. "Capitão", disse Maria Bonita, aproximando-se, "e se ele tentar mexer com a gente de novo?" Lampião ajeitou o chapéu. "Se ele vier, a gente responde. Mas agora ele está ocupado demais, tentando segurar o que está escapando." Na Casa Grande, naquela mesma noite, Ambrósio reuniu apenas 2 homens de confiança. "Quero reforçar cobrança nas terras do norte", disse. O capataz hesitou. "Coronel, talvez seja melhor baixar imposto por uns meses." Ambrósio ficou imóvel. Aquilo era impensável dias atrás, mas agora fazia sentido. Ele respirou fundo. "Baixa." A palavra saiu amarga, mas necessária. Naquela decisão silenciosa estava a prova de que a estrutura tinha sido abalada. Lampião não precisava mais aparecer na praça. O efeito já estava instalado. No sertão, mudança não acontece em grito. Acontece em gesto pequeno que altera a rotina. Menos imposto, menos ameaça pública, menos humilhação. E cada menos era uma vitória invisível. Dias depois, quando Ambrósio passou pela rua principal, uma criança não saiu correndo. Ficou parada, olhando. A mãe não puxou pelo braço. Isso foi o que mais o feriu. O medo absoluto tinha acabado. E sem medo absoluto, Coronel vira apenas homem. Na Caatinga, o bando se preparava para seguir viagem rumo ao interior da Bahia. Lampião sabia que ficar ali por muito tempo poderia reacender perseguição. Antes de partir, ele voltou uma última vez ao ponto alto da serra, de onde se via o casario distante. Miudinho estava ao lado. "Acabou?" perguntou o anão. Lampião olhou para o horizonte seco. "Para nós, sim. E para ele?" Virgulino demorou 1 segundo antes de responder. "Para ele", começou agora. O sol descia avermelhado sobre o São Francisco, e naquela luz de fim de tarde não havia mais anzol atravessando carne. Havia algo mais profundo. A consciência coletiva de que poder não é eterno. E quando o medo muda de dono, o sertão inteiro sente. Mas ainda faltava o golpe final, não de bala, de consequência. A notícia chegou primeiro como cochicho, depois como confirmação. Um emissário vindo de Petrolina trouxe papel dobrado, carimbo oficial, assinatura de gente que não morava na Caatinga, mas mandava nela de longe. O documento não citava Lampião, citava irregularidades administrativas, denúncias populares, necessidade de apuração. Era investigação, não imediata, não espetacular, mas suficiente. Quando o escrivão leu o teor da carta na sala da prefeitura, o silêncio foi mais pesado que qualquer disparo de rifle. Ambrósio Nogueira ficou parado, segurando o chapéu com força. "Quem mandou isso?" perguntou. "Veio da comarca", respondeu o escrivão, evitando olhar direto. A palavra comarca soava diferente de volante.
Volante se enfrenta no mato. Comarca se enfrenta com papel. E papel é traiçoeiro. O padre havia enviado relatório discreto após a cena da feira. O delegado, pressionado, confirmou a ausência de registro oficial das cobranças. Comerciantes de Juazeiro, preocupados com a própria reputação, também falaram. Nada era explosivo isoladamente, mas junto formava ruma de coisa difícil de ignorar. Na Casa Grande, Ambrósio rasgou a carta e jogou os pedaços no chão. Isso é armação! Mas sabia que não era. Ele sentiu a mudança antes mesmo do papel chegar. Sentiu no comércio enfraquecido, no crédito recusado, na conversa mais ousada nas esquinas. Agora vinha a formalidade. E formalidade pesa mais que tiro. Enquanto isso, a Caatinga já tinha engolido o bando há dias. Lampião seguia rumo ao interior, desviando de vilas, dormindo em grotas escondidas, conversando pouco. Sabino trouxe a novidade numa noite de céu limpo. Capitão, investigação aberta contra o coronel. Lampião continuou afiando o punhal. Sabia que vinha. O senhor mandou alguém falar com a comarca? Virgulino ergueu os olhos. Eu só mostrei o que já estava errado. Maria Bonita cruzou os braços. Às vezes isso basta. Miudinho, sentado próximo ao fogo, tocou a cicatriz no lábio. Ele vai cair? Lampião demorou a responder. Cair depende de muita coisa, mas já não manda como antes. No sertão, perda de mando é queda lenta. E queda lenta consome por dentro. Na vila, os fiscais chegaram numa manhã abafada. 2 homens engravatados demais para o calor da região, acompanhados por soldados locais. Não vieram armados até os dentes, vieram com pasta de couro e olhar frio. Pediram livros contábeis, pediram registros de imposto, pediram contratos. O escrivão entregava com mãos trêmulas. Ambrósio mantinha postura, mas o suor denunciava tensão. Isso é perseguição política, disse ele, tentando recuperar a autoridade. Um dos fiscais respondeu seco. Estamos apenas cumprindo ordem. A palavra ordem soou diferente ali. Não era mais a ordem do coronel, era outra. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. Cavalos indo e vindo, papéis sendo copiados, testemunhas chamadas discretamente. Seu Antônio foi ouvido. Dona Quitéria também. O delegado confirmou a ausência de registro formal das taxas. O padre reafirmou o que viu na praça. Nada era mentira. Nada era invenção. Era consequência. Na feira, o assunto dominava a conversa. Diz que pode perder o cargo. Diz que pode pagar multa pesada. Diz que pode até responder processo. Cada diz era mais um peso sobre a estrutura que antes parecia inabalável. Ambrósio começou a dormir pouco. A Casa Grande, antes símbolo de estabilidade, parecia ecoar demais à noite. Ele andava pelos corredores vazios, lembrando da cena do rio, lembrando do tiro que cortou a corda, lembrando do olhar de Lampião no barranco. Não havia ameaça dita, mas havia aviso. Ele entendeu tarde. Não era confronto físico, era desmonte moral. Dias depois, o resultado parcial saiu. Suspensão temporária de funções administrativas até conclusão da apuração. Não era prisão, não era cadeia, mas era afastamento. E para homem acostumado a mandar, afastamento dói mais que cela. O cargo de influência política foi assumido interinamente por um comerciante local alinhado à comarca. As cobranças abusivas cessaram oficialmente. Os livros passaram a ser fiscalizados. O crédito ficou mais restrito. A Casa Grande continuava de pé, mas já não era centro absoluto de decisão. Na Caatinga, semanas depois, Lampião recebeu a confirmação definitiva por meio de um coiteiro confiável. Ele foi afastado. Virgulino permaneceu em silêncio. Sabino sorriu de lado. Então caiu. Lampião negou devagar. Não caiu. Foi empurrado pela própria arrogância. Miudinho respirou fundo. E o anzol? Lampião olhou para o fogo. O anzol foi o erro que ele escolheu.
Maria Bonita aproximou-se. E o senhor? Virgulino ergueu o olhar firme. Eu só dei consequência. O vento soprou forte naquela noite. Não havia comemoração exagerada, não havia gargalhada, havia consciência. O sertão tinha aprendido algo, e Ambrósio também. Na casa grande, agora mais silenciosa, o ex-coronel olhava pela janela para o curral quase vazio. Parte do gado fora vendido para cobrir custos legais, parte para pagar acordos políticos. Ele ainda tinha terra, ainda tinha nome, mas já não tinha controle absoluto. E isso mudava tudo. Num fim de tarde, ele voltou sozinho ao rio. O São Francisco corria do mesmo jeito. Ele ficou ali parado, encarando a água. Talvez entendendo que o erro não foi apenas atravessar um homem com ferro. Foi fazer isso acreditando que ninguém responderia. O rio não respondeu, mas o sertão sim. E no sertão, resposta pode demorar. Mas quando vem, não precisa de bala para ferir. Basta tirar o medo. E quando o medo muda de dono, império de arrogância vira história contada em feira. Mas ainda restava um último ajuste. Não contra o coronel, contra a memória. E memória, quando bem construída, é o que mantém lenda viva. Meses depois, a Praça de Floresta já não comentava o caso com a mesma euforia, mas ninguém havia esquecido. O nome de Ambrósio Nogueira ainda circulava, porém sem o peso antigo. Já não vinha acompanhado de silêncio automático. Vinha de comentário, de análise, de crítica. Ele não foi preso, não foi algemado, não saiu escoltado sob vaias. Permaneceu na própria terra, mas reduzido. O afastamento temporário virou definitivo na prática. A influência política minguou. Os aliados começaram a se afastar devagar, cada um protegendo o próprio nome. Homem de poder, quando começa a perder apoio, descobre rápido quem era aliado e quem era dependente. E dependente some primeiro. A Casa Grande continuava ali, mas já não era ponto de peregrinação obrigatória. Comerciantes passaram a negociar direto com cidades vizinhas. Pequenos produtores aprenderam a exigir recibo. O delegado passou a registrar cada cobrança oficialmente. Mudança não veio com revolução, veio com ajuste. E ajuste, no sertão, é transformação silenciosa. Ambrósio ainda caminhava ereto pelas ruas, mas agora precisava cumprimentar primeiro. E isso, para ele, era a prova da queda. Numa tarde quente, ele encontrou seu Antônio na rua principal. Antes, o homem teria baixado o olhar. Agora, manteve firme. Não houve confronto. Houve igualdade. E igualdade para quem sempre mandou é desconforto. Enquanto isso, longe dali, o bando de Lampião atravessava outro trecho de Caatinga rumo às fronteiras da Bahia. A história de Floresta já era assunto encerrado entre eles. Sabino comentou numa noite tranquila. Capitão, o povo lá diz que o senhor derrubou o coronel sem disparar um tiro. Lampião mexeu no fogo com graveto. Eu não derrubei ninguém. Maria Bonita sorriu de leve, mas ajudou a empurrar. Virgulino olhou para o céu. Ele já estava pendurado. Só precisava de vento. Miudinho, agora completamente recuperado, tocava a cicatriz no lábio como quem lembra a promessa antiga. O senhor podia ter matado ele. Lampião respondeu sem hesitar. Matar é fácil, sustentar consequência é mais difícil. O silêncio que se seguiu não era pesado, era entendimento. No sertão, violência não é novidade, mas justiça pública, ainda que imperfeita, é rara. E foi isso que marcou. A cena do anzol não virou apenas lembrança de crueldade, virou ponto de virada. O povo passou a comentar que poder demais sem freio vira abuso, que imposto sem registro vira roubo, que humilhação pública pode voltar contra quem pratica. E o mais importante, que medo não é eterno. Lampião sabia que não era santo, nunca se vendeu como tal. Também cobrava, também tomava, também vivia à margem da lei oficial. Mas naquele episódio, a linha foi traçada clara.
Não se mexe com povo pequeno usando o nome de bandido para justificar saque. E se mexer, alguém pode responder. Anos depois, quando o episódio já era contado em feiras de Belém, do São Francisco e Petrolina, alguns exageravam detalhes. Diziam que o rio tinha ficado vermelho, que o jacaré quase arrancou o braço, que o tiro partiu o anzol ao meio. Mas o essencial nunca mudou. O essencial era simples. Um coronel achou que podia usar medo como espetáculo e descobriu que espetáculo pode virar julgamento. No fim, Ambrósio envelheceu na própria terra. Nunca recuperou completamente a autoridade anterior. Não foi destruído, foi reduzido. E redução, para quem viveu de grandeza, é sentença permanente. Numa última visita ao rio, já com cabelo grisalho e passos mais lentos, ele permaneceu longo tempo olhando a correnteza. Talvez lembrando, talvez calculando onde errou. Talvez entendendo que o maior erro não foi enfrentar Lampião. Foi subestimar o impacto do próprio excesso. O São Francisco seguia indiferente, como sempre. A água não guarda mágoa, mas o sertão guarda memória. E memória é o que constrói lenda. Lampião seguiu seu caminho, enfrentando outras volantes, outras emboscadas, outras traições. Mas o caso de Floresta permaneceu como exemplo interno no bando. Não foi apenas vingança, foi estratégia, foi cálculo, foi aviso. Miudinho nunca mais foi visto como o menor homem do grupo. Virou símbolo, não de fragilidade, mas de resistência. A cicatriz no lábio era a marca visível de que o poder pode atravessar carne, mas também pode ser atravessado por consequência. E quando alguém perguntava a Lampião, anos depois, sobre aquele coronel específico, ele respondia apenas: ele aprendeu que poder num é humilhar, é saber até onde pode ir. A poeira daquela história baixou, mas deixou algo assentado. O sertão não esquece quando o medo muda de dono. E naquele episódio, não foi bala que resolveu, foi exposição, foi estratégia, foi equilíbrio. O anzol que rasgou carne não tocou o rio primeiro, mas acabou puxando para dentro da correnteza a arrogância de um homem que acreditava mandar sozinho. E no fim, o que ficou não foi só a cicatriz na boca de Miudinho. Foi a certeza de que império de medo, quando exagera, se afoga no próprio excesso. No sertão, conta de honra sempre é paga, às vezes com sangue, às vezes com queda, mas sempre é paga, e dessa vez foi paga inteira.